Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos à disciplina de Introdução à Prática Profissional. A nossa aula de hoje é sobre responsabilidade social, ética e sustentabilidade. Como vocês responderiam a essa pergunta? Como agir no mundo hoje sendo ética e moralmente correto? Nós assistimos pelos noticiários da televisão que políticos são corrompidos, que empresários se envolvem eventualmente em casos de corrupção, que crimes são cometidos, que ética e moralmente a nossa sociedade é criticável sob vários aspectos. Como se ao nosso redor o tecido social ele fosse esgarçando ou sendo completamente desfeito porque as pessoas não são capazes de agir do ponto de vista ético e moral. Bem, primeiro, é fundamental que a gente pense que nem sempre aquilo que é notícia e que é midiático expressa o que é uma realidade mais ampla do ponto de vista social. Então eu diria que esse talvez seja o momento mais importante para que nós estejamos sendo ética e moralmente corretos. Não porque o mundo esteja desabando ao nosso redor, mas pelo fato de que nós só evoluímos como civilização, pelo fato de que nós soubemos incorporar à nossa cultura todo o legado do conhecimento humano, que inclui também aquilo que é ético e moral, o exercício das virtudes, o entendimento do que é o conjunto da sociedade, o bom convívio social. Então, claro que isso é muito difícil e o tempo todo nós estamos nos questionando se realmente vivemos em uma sociedade no qual nós nos sentimos ao mesmo tempo livres para sermos quem somos, sem sofrer qualquer tipo de sanção ou mesmo violência pelo fato de existirem pessoas que não pensam exatamente como nós. Mas olha só, aquilo que nós somos como indivíduos se repercute também naquilo que nós somos como membros de um grupo. E, claro, o que somos também como trabalhadores de uma equipe. Então, tudo isso faz com que o nosso agir, nossas ações morais, elas se repercutam nos variados círculos da nossa vida. No âmbito familiar, no nosso círculo social ampliado e também no mundo do trabalho. E é muito importante que a gente pense que, embora nós tenhamos muitos exemplos de péssimas ações, sejam elas individuais ou empresariais e corporativas, a maioria das pessoas age corretamente, age de forma moralmente boa, adequada, correta. Senão nós veríamos simplesmente o caos ao nosso redor, né? E embora nós tenhamos exemplos péssimos de racismo, misoginia, homofobia e de violência explícita em variados graus, o Brasil é um dos países que possui as maiores taxas de homicídio decorrente de disparos por arma de fogo, mas na maioria nós vamos ter pessoas que não são exatamente violentas. E da mesma maneira que no mundo do trabalho nós não vamos ter pessoas que estão simplesmente transbordando de ódio para transformar o ambiente de trabalho num ambiente horroroso. Então, a ideia que eu faço e compartilho com vocês
é de que nunca foi tão necessário assimilar um comportamento ético e moral correto, voltado para ações boas, moralmente boas, voltado para o que é o bem comum, como agora. E nós temos uma grande parcela de colaboração entre aquilo que a sociedade é. A sociedade, ela é uma expressão do que nós somos nos nossos círculos sociais menores. Tomando a escola como exemplo, vejam que no espaço da sala de aula há um convívio entre professores e estudantes e outros estudantes. Mas isso está imerso no ambiente mais amplo, que é o ambiente da escola ou da universidade, como é o caso de vocês. Que, por sua vez, também está imerso no ambiente mais ampliado, que é o da comunidade, e que está inserido no mundo. Tudo isso interage. Nós somos o resultado de toda essa rede de interações e de mediações. Então, nós devemos pensar que o nosso agir, ele é um agir que não está necessariamente voltado para algo que é exclusivamente aquilo que nós pensamos, que nós acreditamos. Não são apenas os nossos valores que prevalecem, e sim um conjunto de valores que nós assumimos como valores coletivos. E, lógico, isso envolve um conjunto de responsabilidades. E a definição que eu trago aqui de responsabilidade é uma definição tomada diretamente do dicionário Aurélio. E a primeira entrada no conceito de responsabilidade diz o dever de se responsabilizar pelo próprio comportamento ou pelas ações de outrem, a obrigação. Então, eu respondo pelo que eu faço. Por extensão, é o comportamento de alguém que é sensato. É um sinônimo de sensatez. É a natureza de quem é responsável, que assume as suas obrigações. E também a qualidade de quem presta contas às autoridades, porque a nossa autoridade não nos basta para viver no mundo. Nós também devemos nos submeter à etiqueta social, aos códigos, às leis, enfim, a N referenciais normativos e legais que tornam o convívio social possível. Né? E isso inclui também responsabilidades jurídicas. Eu tenho que assumir que há limites para aquilo que eu quero fazer. Posso ter até vontade de fazer, mas nem sempre devemos, muito menos podemos fazer. E nesse sentido, dentro do mundo do trabalho, dentro da vida profissional, há um código que estabelece o que deve ser a conduta ética de um profissional. No caso de vocês, que são estudantes de engenharia, quando estiverem inscritos no órgão que regula a atividade profissional, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, vocês estarão submetidos a esse código. E ele traz no seu artigo 9º 2 incisos que são fundamentais para essa nossa aula de hoje. O primeiro, voltado para o que deve ser o comportamento ético do engenheiro perante o ser humano e seus valores, e o inciso 5º, perante o meio no qual todos nós vivemos. Então, esse texto ele é absolutamente apropriado tanto para o que se espera seja a condução ética da vida profissional do engenheiro, como também a própria sociedade espera que os cidadãos valorizem esse tipo de comportamento, não é? De que o profissional esteja harmonizado em relação aos interesses coletivos, obviamente harmonizados com os seus próprios interesses, né? De que as atividades profissionais elas tenham limites que não sejam ultrapassados, sobretudo que respeitem a natureza, que não promova depredação ou degradação ambiental, né? E esse código de ética,
ele vai acompanhar os profissionais ao longo de toda a sua vida. Ele não é suficiente, é claro. Existem aspectos da nossa vida na sociedade que não são regidos apenas pelo que está nesse código de ética, né? Que estão também no corpo das leis e que estão dentro também de uma etiqueta social que nem sempre está prevista na lei. E há, dentro do nosso conceito de responsabilidade, um conceito que se aplica também aos entes empresariais e corporativos, né? Que é esse conceito. A responsabilidade das empresas é essencialmente um conceito segundo o qual as empresas decidem, numa base voluntária, contribuir para uma sociedade mais justa e para um ambiente mais limpo. Ser socialmente responsável não se restringe ao cumprimento de todas as obrigações legais. Implica ir mais além, através de um maior investimento em capital humano, no ambiente e nas relações com outras partes interessadas e comunidades locais. Esse é um texto traduzido de um documento que é de meados da década de 2000, conhecido como Livro Verde da União Europeia. E observem que ali há um grifo em numa base voluntária, porque essa responsabilidade social, ela não implica naquilo que necessariamente está previsto na lei. Implica numa adesão voluntária das empresas, das corporações, para tornar as suas ações mais justas socialmente e mais sustentáveis do ponto de vista ambiental. E o que é exatamente sustentabilidade? Um conceito que é um conceito do final do século XX diz o seguinte, que sustentabilidade é atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. Então, esse é um documento que está presente no relatório das Nações Unidas, de 1987, que é reformado por este conceito, que vai aparecer num documento que nós vamos falar bastante dele, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que reforma o conceito de sustentabilidade para formar a estrutura para melhorar a vida das populações em todo o mundo e mitigar os efeitos perigosos das mudanças climáticas provocadas pelo homem. Então, observem que nos coloca na centralidade de um problema, que é o problema das mudanças climáticas, que a ciência indica que tem ação antropogênica, ou seja, é provocado pelo homem. Portanto, somos pertencentes todos a uma geração que tem esse problema para lidar. Fazer com que as sociedades humanas sejam capazes de se desenvolver, sejam capazes de se manter viáveis, ao mesmo tempo que não degradam ainda mais o planeta, ainda além do que já fizeram. O professor Daniel Lourenço, professor de ética da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele publicou em 2019 esse livro, que tem o provocativo título de Qual o Valor da Natureza, e coloca uma questão que para nós é muito cara. A natureza ela existe para o nosso bel prazer, nós temos na natureza simplesmente uma fonte de recursos, nós vamos buscar água na natureza, nós vamos buscar minério, nós vamos criar nossos animais nos pastos da natureza, nós vamos utilizar a madeira, e a natureza será isso, uma fonte infinita de recursos para a espécie humana? Ou nós vamos dar à natureza o status de um bem amplo, universal, que mereça respeito porque possui valor próprio? Me parece que nós vivemos hoje uma grande dificuldade em relação a isso. A nossa própria Constituição Federal brasileira, ela, quando trata do meio ambiente, ainda traz essa visão muito utilitarista da natureza.
E hoje o pensamento moderno é que a natureza merece consideração como valor em si mesmo. Não basta para nós nos servirmos da natureza. E em muitos momentos a natureza sequer merece que nós nos utilizemos dela como se fosse o nosso almoxarifado gigante. Um pensamento que também está presente na obra do sociólogo uruguaio Eduardo Gudinas. Ele inclusive propõe nesse livro fantástico, Direitos da Natureza, de que parte da nossa representação da natureza também ganhe o formato, quem sabe, de um código de ética em relação à visão que o homem tem da natureza. Da mesma maneira que há uma conduta ética profissional, essa conduta ética profissional ela também deve estar municiada de uma conduta pessoal em relação à natureza. Então, são duas obras incríveis, Qual o Valor da Natureza, do professor Daniel Lourenço, e Direitos da Natureza, do sociólogo Eduardo Gudinas, obras recentes, publicadas entre 2019 e 2020, e que ficam como indicação de leitura. Diante disso, nós temos essa tríade: responsabilidade social, ética e sustentabilidade. Não dá para ser um bom profissional sem exercer esse tripé de respeito em relação ao seu próprio trabalho e em relação ao meio no qual você vive, incluindo a natureza e a comunidade, claro. Essa imagem ela mostra bem o que tem sido ao longo do tempo a representação de uma hierarquia de responsabilidades. Então, na base, uma responsabilidade econômica, ou seja, as empresas e as corporações, elas têm como objetivo principal manterem-se produtivas e lucrativas e, portanto, obterem um desempenho econômico bom. E, somado a isso, variados níveis de responsabilidade relacionados à adesão às leis dos países em que atuam, uma responsabilidade ética, agir pelo que é correto, e lá no topo, uma responsabilidade filantrópica, ou seja, se der, contribui com a comunidade. Esse, na verdade, é um conceito que tem sido também reformado. A WWF, a World Wildlife Foundation, uma ONG muito respeitada internacionalmente, ela aponta essa visualização em torno da responsabilidade social corporativa. Então, no primeiro momento, olha, o problema não é meu. As empresas vão existir, vão ser produtivas, vão ganhar dinheiro e ponto. E houve uma transformação. As ações que a princípio passam a ser filantrópicas, elas compensam o impacto, elas vão além daquilo que é uma exigência legal e normativa e reduzem o impacto das suas ações. Vem uma segunda onda de transformação, no qual as empresas já passam a existir pensando que tem obrigatoriamente de incorporar ao seu papel corporativo ou empresarial um conjunto de medidas que tenham impacto mínimo ou mesmo impacto zero sobre o ambiente, sobre as comunidades, sobre a saúde de seus trabalhadores. E aí, esse impacto zero, ele vai evoluir ainda, e em algumas redes isso já evoluiu, para o impacto positivo, ou seja, as ações não apenas dialogam com a cultura das comunidades, não apenas se referenciam socialmente, não apenas aderem a políticas sustentáveis do ponto de vista ambiental, como pensam nisso de forma harmônica, agregando valor ao seu próprio papel como empresas. E aí nós vamos ver alguns bons e maus exemplos em torno disso. O primeiro exemplo é o mais desastroso de todos. O papel que a Vale do Rio Doce teve num desastre anterior ainda a esse citado aí na tela, que é o de Brumadinho, que foi o de Mariana, que teve um impacto terrível do ponto de vista ambiental, com danos que ainda estão sendo mensurados e que provavelmente terão impactos por décadas. E esse
o de Brumadinho, que vocês veem nessa notícia do periódico El País, que aponta que a Vale perdeu 6,6 bilhões de reais por conta desse desastre. E um valor não quantificado também do ponto de vista da sua imagem institucional, do ponto de vista do respeito das pessoas em relação ao papel da empresa. Por algo que a empresa deveria ter sido muito responsável, o quê? De ter sido atenta ao monitoramento de determinados indicadores que prenunciavam que esse desastre aconteceria. Então, a falta de medidas em resposta a esses indicadores proporcionaram a instalação desse desastre, um desastre previsível e que não ocorreu porque a empresa optou por ter muito mais lucratividade do que investir em ações preventivas. O mesmo é criticável no comportamento do Carrefour em relação a como seus parceiros, seus colaboradores que são contratados de forma terceirizada, lidam com a segurança das unidades dessa rede. Então, vocês devem ter assistido esse episódio lamentável, teve uma grande repercussão de mídia, em que um homem negro de 40 anos de idade foi brutalmente espancado por supostamente ter tido um comportamento inadequado dentro de uma dessas unidades. Então, independente de qual foi o comportamento que esse indivíduo teve, de que esse homem teve, obviamente que não cabe espancá-lo e matá-lo. Não é? Isso não é papel dessas pessoas fazer esse tipo de coisa. Então isso acabou tendo uma repercussão muito negativa e de uma certa maneira mostra como a empresa lida com a segurança das suas próprias unidades. Então arranhou demais a imagem institucional da empresa, porque ficou evidente por esse episódio que o valor da vida humana está colocado de forma secundária em relação à economia que a empresa tem em treinamento com a segurança e com a etiqueta de seus colaboradores em situações que exijam, né, tato e sensibilidade. E há bons exemplos, né? Vamos esquecer esses maus exemplos, tê-los, né, como uma imagem negativa desses ambientes empresariais e ver iniciativas positivas. O primeiro exemplo é esse, da empresa L'Oréal, uma empresa transnacional, de origem francesa, e a L'Oréal de valorização e incentivo à atividade científica, especialmente voltado para o papel das mulheres, que são grandes injustiçadas na história da ciência, né? Embora nós tenhamos exemplos que sempre são emblemáticos, né? Como Marie Curie, que tem 2 prêmios Nobel, esfrega na cara da macharada a competência feminina, mas as mulheres sempre tiveram um lugar secundário do ponto de vista científico, né? E a L'Oréal tem esse prêmio, que é um prêmio muito prestigiado, que confere a mulheres que se destacaram em suas respectivas áreas ao longo de um ano, e as agracia com um prêmio, e que o ano passado a Universidade Federal do Paraná teve a honra de ter um de seus quadros, a professora Rita de Cássia, professora da área do curso de Ciências Exatas no setor Palotina, foi agraciada com esse prêmio. Uma mulher negra, e destaco isso porque num país racista, misógino, termos uma mulher negra sendo agraciada com um prêmio muito importante como esse, é sempre uma mostra de que mesmo nas adversidades, o exercício profissional, a valorização profissional alcança êxito
apesar dessa sociedade patriarcal, racista e machista que é a sociedade brasileira, muitas vezes ir no sentido contracorrente. Então, um exemplo muito positivo empresta brilho ao papel da L'Oréal, que é uma iniciativa do ponto de vista da responsabilidade social, em apoio ao papel da ciência, que ganha, claro, respeito e valor por parte da sociedade. O mesmo se dá em relação a uma outra empresa, que é a Natura, que tem um programa de monitoramento de ponta a ponta na sua cadeia produtiva. Isso implica em várias formas de monitoramento de indicadores, seja do ponto de vista econômico, social, ambiental, que sejam capazes de, dentro das expectativas que a empresa tem de lançamento de produtos, de desempenho de desempenho econômico, de que isso não seja deslocado ou dissociado do comprometimento ambiental, do constante monitoramento dos pontos dessa cadeia produtiva, e que no final das contas criam um impacto positivo para a empresa, mas que se repercute para a sociedade como um todo. Então, isso é responsabilidade social e, obviamente, que é muito significativo para todos. E a quem cabe as responsabilidades? Quando a gente fala responsabilidade social, parece assim algo vago, mas a quem cabe essas responsabilidades? Bem, isso significa dizer que existem diferentes objetivos e que estão relacionados a diferentes interesses, é claro. E dentro do que é o papel de uma empresa, como se situa aquilo que é responsabilidade social associado à própria existência da empresa? Bom, há três grandes dimensões. Primeiro, o autointeresse da empresa. Como vimos anteriormente, a empresa precisa ser produtiva, ela precisa ter um bom desempenho econômico. Ninguém funda uma empresa, por menor ou maior que ela seja, com o objetivo dela ser ineficiente. Ela tem que ser eficiente, produtiva e economicamente. Mas isso implica também em responsabilidades. E, claro, implica também que essa empresa tem direitos, né? Na interseção desses três pontos é que está essa região estratégica de responsabilidade social, e que vai ter impacto do ponto de vista produtivo, do ponto de vista econômico e, obviamente, na representação que essa empresa tem para a sociedade. Então, aqui há um exemplo que eu vou colocar para vocês. Vejam só, há um determinado alimento que, na sua versão original, ele, ou pelo excesso de açúcar, ou pelo excesso de sal, ele se torna um alimento hipercalórico, né? Os componentes dele o transformam num alimento hipercalórico, né? Vamos dizer que ele tenha muito açúcar, né? E a sua embalagem é uma embalagem convencional que é facilmente descartável e que não se presta para reciclagem. Muito bem, a versão fitness desse alimento tem um teor bem menor de açúcar e a embalagem, ela é uma embalagem inteligente e reusável. Então, vejam que a mudança na natureza do produto, a adaptação desse produto, ela promove um círculo virtuoso para a empresa, no qual a imagem do produto é uma imagem melhor, o impacto dela, do ponto de vista para quem consome, é mais favorável, né? ou não deprecia a saúde de quem consome, e é uma embalagem que passa a ter um impacto ambiental menor. Então, essa mudança de concepção em relação à natureza do produto que faz com que o foco na responsabilidade social e o foco na sustentabilidade façam com que os produtos agreguem valor. E agregando valor aos produtos, também se agrega valor às empresas. A quem cabe as responsabilidades, então? Para manter toda a coerência da adoção de medidas de responsabilidade social, há uma tríade entre o que é papel do governo,
sociedade civil organizada e o setor privado. Cada um deles tem diferentes papéis. O governo no papel de um agente regulador, no formulador de políticas públicas, a sociedade civil também no sentido de levantar demandas, de aderir a programas, de se tornar crítica em relação também ao próprio papel das empresas na sociedade, e o setor privado, claro, dialogando com essas demandas, dialogando com essas regulações, sendo criativo, desenvolvendo produtos e, claro, aderindo a políticas que sejam políticas de responsabilidade social de forma voluntária. Eu acredito que a adoção de medidas de responsabilidade social, elas são antecedidas por um conjunto de normas e leis no Brasil que é um conjunto bom. Porque, principiando pela Constituição Federal, o capítulo 6º trata do meio ambiente. E a nossa Constituição, ela vê nos mecanismos de proteção ambiental um valor positivo para a sociedade, que efetivamente o são. E que ainda tem uma cobertura muito positiva da lei ambiental, que é a Lei 9.605, uma lei que muitas vezes é citada como lei de crimes ambientais, mas erradamente, porque ela não trata somente de crimes ambientais. E o Código Florestal, de 2012, e além disso, ao Sistema Nacional de Meio Ambiente, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e também programas de compliance. Compliance são mecanismos pelos quais as empresas aderem a uma série de protocolos, programas, projetos que implicam o seu acolhimento a todo esse arcabouço legal que os países, os estados soberanos e as unidades regionais desses países acabam adotando como leis. E, para além disso, quais são os referenciais para a adoção da responsabilidade social? Bem, há vários documentos, e esses documentos, todos eles estarão disponibilizados para vocês no UFPR Virtual. São documentos extremamente importantes, porque eles são, ao longo de 2 décadas, documentos que ajudaram a sedimentar uma ideia de sustentabilidade e de responsabilidade social assumida universalmente. Agora, vejam, isso não significa que esses referenciais, de que eles tenham dominado amplamente uma concepção de produção moderna e acolhida tranquilamente pelas empresas e corporações. Infelizmente, não. Infelizmente, a matriz ainda produtiva, econômica, industrialista, predatória, ainda prevalece. A nossa capacidade de lidar com produção e desempenho econômico no mesmo nível da proteção ambiental, infelizmente, nós ainda não alcançamos. Aquilo que nós produzimos, aquilo que nós despejamos de gases de efeito estufa na atmosfera, aquilo que nós produzimos de resíduos sólidos, aquilo que a gente não recicla, aquilo que a gente mobiliza de patrimônios naturais ainda é muito maior do que aquilo que a natureza é capaz de suportar. E, além disso, dentro de um moderno modo de produção capitalista, que promove distorções enormes do ponto de vista da distribuição de renda, os ricos ficam mais ricos, ainda há quase 1 bilhão de pessoas que passam fome no mundo, no outro extremo, 1 bilhão de pessoas padecendo de obesidade e comorbidades associadas. Então, dentro de um sistema que é injusto e que, obviamente, precisa ser repensado do ponto de vista da sua lógica produtiva, econômica, para ter um olhar social que efetivamente tenha como foco as comunidades e as pessoas e não o lucro e o dinheiro. Então, esses são documentos produzidos por diversos entes,
a União Europeia, Organização das Nações Unidas, Organização Internacional do Trabalho, OECD, então a ISO, né, que é a Organização Internacional de Padronização. Então são documentos referenciais muito importantes, eu acho que em algum momento é importante vocês darem uma olhadinha, eles estarão disponíveis para vocês baixarem. O primeiro desses documentos, e o mais antigo, é o de 2001, da União Europeia, que propõe aí a criação de uma rede, né, de responsabilidade social corporativa. Esse documento é conhecido como Livro Verde, Green Book, e foi um documento norteador de políticas que passaram gradativamente a ser adotadas como referenciais para medidas de sustentabilidade do ponto de vista empresarial e corporativo, e que se repercutem até hoje. Obviamente não com o alcance que a gente gostaria, mas foi um primeiro passo. Alguns aspectos desse referencial são a preocupações e expectativas dos cidadãos, consumidores, autoridades públicas e investidores no contexto de globalização e de mutação industrial em larga escala, porque obviamente que o comércio global de mercadorias, a descentralização dos mercados, né? Os mercados são interligados no mundo, a intensa financiarização da economia, tudo isso até hoje tem um alto impacto, né? Muitas vezes os mercados são muito mais poderosos do que os Estados-nação. A regulação interna dos países muitas vezes sofre uma forte pressão, como é o caso do Brasil, dos interesses do mercado em detrimento dos interesses da própria população. Então, a bem de satisfazer o mercado e captação de recursos financeiros, os países ficam reféns desses mercados, com a necessidade de diminuírem suas regulações em torno da atividade industrial, de flexibilizarem leis trabalhistas que fragilizam os trabalhadores, de mudanças de cobertura social que também implicam em ganho para as empresas e perda para os trabalhadores e perdas para as comunidades. Então, um retrato que já era uma preocupação, veja, 2 décadas atrás, e que tem atingido o Brasil nos últimos 5 anos fortemente. Critérios sociais que possuem uma influência crescente sobre as decisões individuais ou institucionais de investimento, tanto na qualidade de consumidores como de investidores. Ou seja, não basta apenas ter objetivos empresariais e corporativos que signifiquem bom desempenho da empresa, do ponto de vista produtivo e econômico. Como isso dialoga com as condições sociais? As empresas, elas não estão simplesmente incrustadas na comunidade. Elas interagem com as comunidades, as pessoas trabalham ali, as pessoas vivem ali. Como a empresa interage com isso tudo? Na comunidade, no município, na região, no país. Preocupação crescente face aos danos provocados no meio ambiente pelas atividades econômicas. Falamos ainda há pouco. A quantidade de recursos que nós mobilizamos da natureza é gigantesca comparada com a capacidade de autorrenovação da natureza. Isto é, nós retiramos demais, devolvemos de menos e, em troca disso, ainda deixamos uma quantidade de resíduos que são tóxicos, que são poluentes, que promovem dano à própria natureza, que promovem dano às pessoas, que depreciam o ambiente como um todo. Então, essa é uma forte preocupação também. E uma outra dimensão que também é fundamental, transparência gerada nas atividades empresariais pelo uso de ferramentas de comunicação e de tecnologias da informação e da comunicação. Ou seja, as empresas têm que ser transparentes nos seus contratos, transparentes nas suas ações nas comunidades, transparentes nos seus balancetes de desempenho econômico, exatamente pelo fato de que
é muito evidente que ao longo de décadas, muitas empresas se beneficiaram de um ótimo ambiente de negócios e de um ótimo resultado produtivo e econômico em detrimento das comunidades. As comunidades empobreceram, o ambiente foi degradado, aumentou a desigualdade social, as empresas lucraram e as comunidades não. As comunidades não cresceram, pelo contrário, empobreceram. Então, hoje se cobra que as empresas sejam transparentes em relação a que papel elas têm, como elas agem, o que elas assumem para si como responsabilidade social. Esse é um outro documento que é muitíssimo importante e necessário no mundo de hoje, que são princípios orientadores entre negócios e direitos humanos, e a gente vai ver que direitos humanos não se referem necessariamente somente a questões, às vezes, delicadas, como é o caso da violência, né? A distribuição de renda também implica em direitos humanos. Uma relação de trabalho em que o empregador tem um efeito predatório sobre o trabalhador, isso implica numa relação que fere os direitos humanos. Não ter direito a uma renda digna, isso fere os direitos humanos. Ter comunidades empobrecidas, porque foram empobrecidas pela prevalência do poder econômico, isso também é uma questão de direitos humanos. E, conjuntamente com essa declaração tripartite de princípios sobre empreendimentos multinacionais e política social da Organização Internacional do Trabalho, compõem dois documentos muito importantes para indicar que os trabalhadores precisam ser vistos não somente como uma reserva ou como uma variável dentro da produção. Não podem ser vistos unicamente como uma força produtiva que se repercute em desempenho econômico. Não, é muito mais do que isso, né? Primeiro, existem direitos trabalhistas. Se fala, no Brasil tem muito direito trabalhista e pouco dever. Em geral, quem fala isso são indivíduos que arrotam essas barbaridades do alto do luxo das suas casas, né? Das suas condições de vida nababescas, pessoas que pouco trabalharam na vida, que vivem, rentistas que vivem da exploração dos trabalhadores. Agora, quando você coloca na ponta um trabalhador que tem pouca ou nenhuma cobertura social, que ganha um salário mínimo, que custeia o próprio transporte, que não pode ficar doente, que tem de 80% a 90% de toda a sua renda corroída pelo custo da alimentação, da moradia e do transporte, aí a situação fica bem mais fácil da gente entender, né? Não há como aceitar que uma vida socialmente aceitável, em boas condições de saúde, com a fruição da vida em seus vários aspectos, seja possível com uma renda muito pequena, sem sequer a possibilidade de ter benefícios, né, do ponto de vista previdenciário, por exemplo, enquanto que as empresas lucram de forma desmesurada. Então, a concepção que eu quero passar para vocês é assim, as empresas precisam mudar por dentro. Sejam no futuro gestores, executivos, coordenadores de programas dentro da empresa que olhem para o conjunto dos seus trabalhadores como uma força de trabalho que não é meramente um número, mas são pessoas que têm famílias, que vivem, que sofrem e que precisam, obviamente, ser bem remuneradas. Então, há um conjunto de direitos trabalhistas que devem ser minimamente obedecidos. Ter renda e promoção da atividade laboral, quem não quer isso, né? Ter direito a um salário compatível com aquilo que trabalha, ter direito a uma carreira, ter direito à valorização da dignidade do seu próprio trabalho, ter boas condições de trabalho, não padecer do trabalho,
não sofrer com a lida do próprio trabalho, né? Se isso acontecer de que seja acolhida por um programa que prevê as doenças ocupacionais, legislação que impeça o trabalho forçado em condições análogas a de escravo, condições que impeçam o trabalho infantil, lugar de criança na escola, e lugar de criança na escola assistida pelo Estado, não é? A educação no Brasil, ao menos até o ensino médio, ela é assegurada como um direito, não é? E a nossa universidade, uma universidade pública também, uma universidade que atende aos interesses da nação, no sentido de formar um grupo de jovens capazes a desenvolver uma vida plena e produtiva, né? Então, obviamente, não cabe ter criança fora da escola. A liberdade de associação, ao direito de filiar-se a um sindicato, de ser protegido por um sindicato, por uma confederação de sindicatos, né? Porque, obviamente, numa relação entre trabalhador e empregado, o indivíduo nunca negocia por si, né? Porque ele estará sempre em desvantagem. Então, ter esse nível de representação, a inclusão, né? Pessoas que têm algum nível de comprometimento da sua saúde, do ponto de vista da visão, comprometimento auditivo, comprometimento de mobilidade, etc. Isonomia de oportunidades e tratamento. Então, disputar uma vaga dentro do programa, né, do eventual programa de carreira da empresa, que não seja baseado num critério subjetivo, olha, este é mais bonito, ou esta é mais bonita, aquele é meu amigo, aquele não é. Que isso seja isonômico, né? Que se valorize o tão falado mérito, né? E a cobertura social, que obviamente deve ser ampla, né? Inclusive com o direito da aposentadoria, que ao longo dos últimos anos tem sido destruída no Estado brasileiro. Em relação ao papel do governo, regulamentação, fiscalização, auditoria, políticas públicas, pesquisa e desenvolvimento. É muito curioso que muitas pessoas pregam que o Estado brasileiro seja um Estado mínimo, mas desde que o Brasil é Brasil, o setor privado sempre se beneficiou do papel do governo, né? Vejo que 98% da pesquisa e do desenvolvimento no Brasil não vem da iniciativa privada, vem de universidades públicas e institutos de pesquisa públicos, né? Num setor que o Brasil se declara muito orgulhoso da atividade produtiva, que é o agronegócio, por exemplo, a empresa de mais contribuição histórica para o incremento da produção e da atividade econômica do agronegócio é uma empresa pública brasileira, a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Idem para o papel que o governo tem do ponto de vista da regulação, como um grande mediador, não apenas um formulador de leis, né? Mas algo que serve para todo mundo, uma harmonização entre o que são os interesses da sociedade, o que são os interesses do setor privado e de que são os interesses comuns a todo mundo. E em relação ao setor privado, algo que no Brasil também é muito questionável, né? Que é a valorização de uma ética empresarial, da adoção de princípios, da transparência, da eficiência e de programas de compliance também. Digo isso questionável porque muito se fala da corrupção dos agentes públicos, mas veja, muitas vezes a corrupção do agente público partiu de um agente corruptor privado. Então, tão questionável, tão execrável quanto um agente público que se corrompe, é um agente privado que é corruptor. E num quadro genérico, né, minha gente, nós vivemos em um mundo globalizado, com uma enorme heterogeneidade de pessoas, de condição social, de condições materiais, enfim, né? Um retrato muito heterogêneo. E é óbvio que no mundo inteiro, algo que tem sido uma constante ao longo de décadas é a concentração de renda nos estratos mais ricos da população e uma
uma mobilidade que é sempre irregular entre indivíduos que são pobres, que ascendem à classe média, e indivíduos de classe média que regridem em relação ao seu perfil de renda. Esse tem sido um retrato dessas últimas 2 décadas, um retrato ruim, né? E que nessa pandemia do Covid ficou muito mais claro, ou seja, quem tem pouca renda sofre muito, e que quem pertence a estratos de classe média alta e quem é rico não sofre absolutamente nada. Então, um retrato social muito ruim. E algo muito ruim, falando sobre proteção de trabalhadores, é esse. O Brasil é um país que convive ao mesmo tempo com padrões europeus em determinados centros urbanos e com padrões primitivos, né? Padrões neandertais, sei lá se é comparável isso, dizer que essas pessoas, né, olha, viver numa condição análoga à condição de escravo. O que você vai dizer disso, né? Que coisa horrorosa. E é um número assustador, é um número que até 2020, vejam, 55 mil pessoas foram retiradas de uma vida de sujeição, né? De sujeição. Um quantitativo de trabalhadores que não foi contemplado pelo avanço do processo civilizatório, que desconheceu o que foi a libertação dos escravos lá em 1888, né? Então, passados aí dos mais de 200 anos, nós ainda temos um Brasil em regime escravocrata, em condições absolutamente inaceitáveis, né? Isso é o mais inaceitável, o mais indigno. As pessoas que são as provocadoras de uma condição como essa deveriam estar na cadeia, né? Elas deveriam estar escravas do Estado, mofando na cadeia por fazer com que essas pessoas trabalhassem para elas graciosamente até morrerem sem receber salário. Olha só que coisa absurda. Então esse é um retrato, né? Não tem nem como para um curso universitário, Engenharia de Produção da Universidade Federal do Paraná, eu falar para vocês que 55 mil pessoas ao longo das últimas décadas no Brasil eram escravas, né, no seu próprio país, né? Não tem o menor cabimento. Esse é um documento muitíssimo interessante porque vocês que são estudantes da engenharia de produção sabem o quanto a padronização de procedimentos e serviços ela faz com que as conformidades assegurem a qualidade do produto. Então, essa é uma ISO, né? É um padrão de qualidade, que é o 26000, que em 2008 essa empresa, né, essa entidade, desculpem, a Organização Internacional de Padronização, instituiu. A ISO ela tem essa proposta, né, propõe, né, a capacidade da empresa de manter um equilíbrio entre a busca de desempenho econômico e a adesão a questões sociais e ambientais como um fator crítico para operar de forma eficiente e eficaz. Muito bem, não é só produzir e ganhar dinheiro, é também olhar para o que é social, olhar para o mundo, olhar para o entorno, não simplesmente virar aí um mero acumulador de dinheiro. Algumas ISOs devem ser bastante conhecidas de vocês, a 9000 é referente à qualidade, a 14000 voltada para questões ambientais e a 26000 ela é uma norma internacional específica voltada para a responsabilidade social corporativa. Você já deve ter visto que eu tenho usado o termo responsabilidade social empresarial e responsabilidade social corporativa. Na verdade, tudo isso está voltado a qual é o ente que nós estamos falando, se é uma corporação, se é uma empresa. Aqui eu tenho usado o termo de maneira bastante livre, tá?
Então vocês entendam responsabilidade social num sentido mais amplo. E olha só o que esse estudo da ISO, que foi divulgado agora, esse ano, aponta. A nova biblioteca ISO apresenta pesquisas baseadas em evidências sobre o impacto dos padrões. Então, os padrões foram responsáveis por 28% do aumento do PIB nos países nórdicos, no Reino Unido, ou seja, os países mais admirados, né, do ponto de vista do capitalismo moderno, de acordo com a pesquisa publicada por membros da ISO. Olha só, outro estudo conduzido na França mostrou que mais de 66% das empresas pesquisadas afirmaram que os padrões aumentaram seus lucros e que 69% considera a padronização um impacto positivo em seus negócios. Ou seja, essa ideia de fazer com que as conformidades de produtos atendam a critérios de qualidade, não somente ao produto como resultado final, mas a tudo aquilo que antecede o produto, a forma como ele é concebido e inclusive o impacto que ele, inclusive não, principalmente o impacto que ele terá do ponto de vista social e ambiental, tudo isso é pensado de uma maneira harmônica. E essa conformidade faz com que o próprio desempenho econômico seja melhor. Esse é um outro documento, também daqueles de referência, o Guia da OCDE para Diligência Prévia para a Conduta Responsável de Negócios. A diligência prévia é um procedimento também, do ponto de vista empresarial, adotado pelas empresas e que tem também uma forte vinculação com responsabilidade social. É interessante que talvez vocês deem uma lida nisso a respeito. Tá? E dentro desse guia, há alguns princípios que reforçam aquilo que a gente está falando. Então, conceitos e princípios fundamentais que perpassam toda a concepção desse guia: políticas gerais, transparência, direitos humanos, ambiente, né? E eles focam também, dentro do papel de determinados empreendimentos que têm natureza multinacional, o combate à corrupção, o atendimento aos interesses do consumidor, o papel da ciência e da tecnologia, especialmente naqueles voltados para pesquisa e desenvolvimento de processos, impactos e produtos de mínimo impacto, de impacto zero e de impacto de retorno para a sociedade, as regras de competição saudáveis e leais e os mecanismos de taxação, ou seja, uma tributação justa que não implique simplesmente no enriquecimento dos empreendimentos e no empobrecimento das comunidades. E o último documento que eu queria mostrar para vocês é um documento que é da ONU, da Organização das Nações Unidas, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? E por que eu gostaria de atentar? Eu queria voltar para o slide anterior, mas paciência. Esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são uma série de metas estabelecidas em fóruns das Nações Unidas, no acúmulo de discussões, de debates, da contribuição de cientistas, no papel também de formuladores de políticas públicas, de olhar para frente, para a grande sociedade, a grande comunidade humana no planeta, e estabelecer uma série de metas que façam com que não apenas a comunidade humana se proteja de si mesma, como também as demais espécies no planeta e a própria natureza não sucumbam à nossa matriz de desenvolvimento. Então, eu vou passar, só para vocês verem, né, são 17 objetivos.
eu coloquei aqui na aula de vocês um sumário de todos esses objetivos, eu estou passando rapidamente aqui para vocês verem, tá? E eu queria que vocês olhassem com isso bastante carinho, porque hoje não há como a gente conceber um mundo sem essa consciência dos ODS. Talvez não seja a formulação mais bem desenvolvida para fazer com que o mundo se torne um belo e acolhedor lugar para todo mundo. Mas são metas altamente factíveis, do ponto de vista da erradicação da pobreza, do ponto de vista da adoção de formas de utilização de energias limpas, verdes, renováveis, da utilização dos recursos naturais, da promoção de condições de vida adequadas para as pessoas, como saneamento básico, moradia de qualidade. Enfim, esses ODS, eles são um conjunto de metas formidáveis e que desembocam nisso que a gente pode dizer que será uma nova consciência planetária. Eu tenho uma crença muito grande que são vocês, nossos estudantes, que são capazes de dar as respostas para amanhã. A minha geração e as gerações que nos antecederam, elas falharam em legar um planeta saudável para as novas gerações. Então, aqui fica também, por todos nós, um pedido de perdão, né? Nós falhamos. Nós somos aqueles que construíram um modelo de desenvolvimento e progresso predatório, danoso, nocivo para a mãe natureza, para a Pachamama. Mas vocês são esse germen, né? Vocês são essa semente que vai germinar, que vai se tornar viçosa e que vai, com uma nova consciência planetária, adotar medidas que façam com que no futuro o nosso planeta ele continue habitável, que a natureza ainda exista, de que nós sejamos capazes de conviver e de coexistir com as demais espécies de maneira harmoniosa e de que todos sobrevivamos, né? Como humanidade, né? Então, tenho essa aposta pessoal de que as novas gerações, ora representadas aqui por vocês, vão fazer vão tornar esse planeta melhor do que ele é. É uma crença mais baseada na fé do que na ciência, né? Mas, enfim. E a mensagem final é exatamente essa, né, gente? O homem não teceu a teia da vida. Ele é apenas um de seus fios. Já dizia o chefe Seattle, um chefe indígena, que recebeu a proposta, né, do presidente americano de vender as terras onde os índios viviam no oeste. E ele deu uma resposta belíssima ao então presidente americano, falando que aquela terra que o presidente pretendia comprar era a terra em que o povo dele viveu por gerações, né? Em que estavam ali enterrados os seus antepassados, onde os espíritos dos antepassados e os espíritos da própria natureza davam significação para aquele solo era sagrado. Como que você vai vender o que é sagrado, né? E que também as criaturas que viviam ali, elas não podiam ser vendidas. Os potros, né? Os cavalos jovens, né? Como é que eles poderiam
ser considerados ali um mero objeto de comércio entre o homem branco e o índio. O chefe indígena diz: o calor do potro do homem, o calor do corpo do potro é o mesmo calor do corpo do homem. Então essa é a mensagem. A natureza não é a nossa despensa. A natureza não é ali o repositório das coisas que a gente tem que buscar para fazer com que a nossa vida seja melhor, e dane-se ela, a natureza. Então, vale tudo isso: ecologia, ética, paz, respeito, justiça social, equilíbrio, né? Só faz sentido a nossa existência como espécie se a gente entender que não merece um espaço nem maior nem menor do que as outras espécies que estão no planeta. A teia da vida não fomos nós que tecemos. Nós somos apenas um de seus fios. Então, obrigado pela audiência. Pensem a respeito. Espero que vocês desenvolvam ao longo da vida profissional de vocês a consciência de que ter êxito profissional, ser produtivo, até mesmo ganhar dinheiro, se vocês quiserem até ficarem ricos, né? Não vejo problema. Só vejo problema se isso for o único objetivo da vida de vocês. Se vocês não pensarem em olhar ao redor e perceber que esse êxito pessoal não é acompanhado também de um êxito coletivo. Se a prosperidade de vocês é uma prosperidade meramente individual e não comunitária, é porque há algo de errado. Nós só podemos almejar ser uma sociedade justa, pacífica, feliz, se os nossos sonhos pessoais forem menores do que os nossos sonhos coletivos. Beleza? Valeu, grande abraço, hein?